bom dia, meu povo, bom dia para todos vocês. Gratidão por mais um dia, estamos aqui no canal junto, passando aqui, gente, para falar com vocês. Eu tô passando todos os dias, gente, tô conseguindo passar, né? O tempo tá curto, a correria é grande, mas dentro do tempo a gente sempre acha um tempinho para passar aqui e poder, né, trocar uma ideia, conversar, né, e falando da nossa Umbanda amada. É sempre bom falar da Umbanda, né? A gente aprende todos os dias, estamos sempre aprendendo, né? E é sempre um aprendizado, né? Sempre um aprendizado. E aqui acontece, né? Muitas transformações na vida da gente. Aqui eu vim trazer hoje um assunto, o que a Umbanda transforma na gente, né? Qual a transformação que é causada, né, na nossa Umbanda, né? Para nós, né? Para mim, né? E conversando com os meus irmãos e meus filhos, eu também ouço, né, a mesma situação. Então, assim, gente, o que causa a transformação quando a gente entra numa casa de Umbanda? Toda religião tem sua doutrina, né? A gente aprende. Religião é religar-se, né? Então, aqui a gente está num processo de desenvolvimento, desenvolvendo os nossos dons, nós médios, né? Então, é uma dinâmica muito grande, porque quando a gente entra numa casa de religião, ou a gente vem em busca de ajuda, geralmente a gente chega porque está precisando, muitos vêm por curiosidade, que não conhecem, outros porque gostam, e muitos porque têm mediunidade, né? E vão nos lugares e dizem, tens que buscar, tens que procurar, tens que desenvolver. Tu é médium, a gente recebe muito. Muitas vezes o nosso guia até chega, se manifesta do nada, de repente, sem a pessoa nem saber, não estar preparada para mostrar que ele está ali e que ela precisa buscar um caminho para desenvolver. Então, quando tu chega, muitas vezes que tu ouve aquele som daquele tambor, né, aquela energia, aquela força, aquela defumação, aquele ambiente ali, tu vê a força dos guias chegando, né, dos protetores trabalhando, a dança, as vestes, né, o canto, a serenidade, a prece, né, mexe com o coração. Muitas vezes a gente já, tendo mediunidade, sente muita vibração, muita energia, e teu coração parece que vai sair do lugar. É assim mesmo, às vezes a mão soa frio, né, teu aparelho está sendo aberto, tu precisa abrir, desenvolver e receber, né, a manifestação desses espíritos de luz, né, que nos dão toda a direção, que nos dão caminho, orientação. Então, gente, ao chegar, a gente se encanta com os caboclos, com as crianças, com a sabedoria dos preto velhos, com a força do povo de Exu, né, com a firmeza das pombogira. Então, é uma força muito grande que vai nos, como se diz, contagiando, né? Mas existem vários processos. Como toda religião, a Umbanda tem seus sacramentos, né? Tem batizado, tem funeral, tem casamento, tem amaci, né? A gente tem
um corpo mediúnico, que é uma corrente, e ali está, né, o nosso Congá, que é o maior canal de energia no terreiro, é o Congá, e temos nossas defesas, nossas firmezas, o nosso tambor, a nossa sineta, o nosso agê. A minha casa é cruzada, então aqui nós temos a quimbanda, temos os Exus de lei, são os Exus de Umbanda, e temos a nossa quimbanda, que a coisa pega fogo. Ai, gente, o chão da Aruanda estremece muitas vezes, assim como a nossa direita também, né, que a energia é muito forte, nossos caboclos, né, e preto velhos. Então aqui nós temos muitas linhas de trabalho, né. Eu também trabalho com outras linhas que fazem parte da casa, né, mas os médios aqui são todos da Umbanda, né. E o que acontece, gente? Nessa dinâmica toda, nessa energia, a gente se apaixona, né, pela força, pelas respostas. Muitas vezes um caboclo vem e lê tudo aquilo que tu precisa saber. Muitas vezes um preto velho vem, te dá um abraço e te tira todo aquele peso que tá ali. Muitas vezes uma criança chega com a sua sabedoria e te põe no equilíbrio. Aí tu chega ali no povo cigano com aquela magia alta, vai ali, trabalha os teus chakras e tu chega pesado, tu sai daqui leve. Aí tu chega no povo da rua, recebe aquele descarrego, muitas vezes umas verdades que a gente não quer escutar, eles nos põem nos trilhos, nos mostram aquilo que está errado, que a gente só consegue ver um lado do outro, mas muitas vezes esquece que a gente também, muitas vezes, não se põe no nosso lugar. Então a gente recebe essa orientação e a gente traz para a nossa vida. E ali começam as mudanças, gente. Quando tu já entra para uma casa de religião, que é uma casa de caridade, para fazer o bem para o próximo, mesmo sabendo que aquele bem ali, aquela pessoa de repente nunca mais vai te ver, mas tu tá ali, tu serve, tu te prepara para ajudar, ali já começa o teu caminho. Ali tu já começa a te transformar como ser. Que muitas vezes a gente se apega só aos nossos problemas e não olha para o lado. Que todo mundo tem problema. Mas ajudar as pessoas não significa a gente se esquecer da gente. Até porque para a gente ajudar as pessoas, a gente precisa primeiro se ajudar. Então, para a gente fazer a caridade, a gente também tem que ter inteligência. Ali, na corrente, a gente está preparado para receber as pessoas e para ajudar, para fazer a nossa caridade. Mas a caridade não é só dentro do terreiro. Aqui fora a gente também tem que praticar. E se pratica-se o bem caminhando, sendo justo, sendo honesto. Errar, gente, nós vamos errar, porque somos seres humanos. Mas é corrigindo os nossos erros. É saber que a gente errou, mas que sempre é tempo da gente mudar aquela situação e fazer o que é certo. Isso é aprendizado, gente, é educação também. E a Umbanda é uma escola, porque ela nos ensina a ter empatia, trabalha a nossa paciência, nos ensina a respeitar, a abraçar, porque a Umbanda ela abraça todos os povos que foram discriminados, banidos. Então, nós sendo umbandistas, a gente abraça todas as causas. Não existe preconceito, desigualdade. A gente aprende esse amor fraterno, que a gente não vai amar todas as pessoas, mas a gente tem essa empatia, o respeito, independente
de pessoas. E quando a gente abre uma casa de religião, nossa casa é aberta tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, que também vêm em busca de ajuda, de auxílio. Então a gente tem todo um respeito, né? Não só os espíritos de luz nós recebemos. Quando a gente abre uma casa, nós recebemos almas, né? Muitas vezes que não são certas, mas a gente tem todo um trabalho, uma segurança para equilibrar aquela situação, mas a gente respeita esses irmãos, porque nós já fomos um dia como eles. De uma certa forma, quando a gente cumpre com uma missão, sendo médium, a gente está se adiantando espiritualmente, né? Resolvendo muitas questões, muitas vezes até do nosso passado, né? Que ficou para trás. É uma maneira que a gente tem também de se adiantar, né? O nosso espírito escolhe a gente ser médios de Umbanda, para a gente poder mudar, se transformar. E eu sempre digo, o que os orixás querem da gente? Que a gente caminhe, que a gente se transforme, que a gente mude. Então, existem várias dinâmicas na Umbanda. A transformação começa quando primeiro, a gente se apaixona. E quando a gente não tem muita experiência, não conhece, tudo é novo. Então, primeiro é o entusiasmo, né? Vou receber uma força que me acompanha, onde hoje eu tenho esse contato, uma família espiritual que está comigo, e eu tenho a oportunidade de me conectar com essa força. O desenvolvimento, né? Primeiro, vestir o branco, sabendo que ali tu está cumprindo. Então, já começa-se uma preparação do corpo, da mente, para te dar numa gira. Um banho de descarga, para equilibrar, para te limpar antes de vir para o terreiro. Entrar em preceito, porque ali tu vai te concentrar, tu vai te entregar, tu vai trabalhar. Ali tu tá lidando com forças extras, com a dificuldade, com o problema das pessoas, com a saúde das pessoas. Então, envolve o teu equilíbrio com a casa, com os consulentes, com a corrente. Então, a gente medita, a gente entra em preceito, aí tem as nossas guias de proteção, né? Que é a nossa segurança. É firmado o anjo da guarda da pessoa, para a gente entrar em equilíbrio com os nossos guias, com a energia daquele ambiente, de tudo que está ali, tanto físico como espiritual. Existe a defumação, que é para também limpar e equilibrar, né? A nossa energia com a energia daquele ambiente ali, daquele trabalho que está sendo feito. Então, é todo um processo. Ali tu aprende a rezar, ali tu aprende a te conectar com o teu sagrado, ali tu aprende a buscar nas ervas, né? A energia, a limpeza, o descarrego, a abertura, o equilíbrio. Ali tu aprende a firmar uma vela, um condutor, né? Tu aprende a te conectar com o sagrado. Tu bate a tua cabeça para aqueles que estão acima de ti, que vem te comandando. Então, gente, a transformação ocorre. Porque conforme a gente faz o bem, a gente aprende muitas vezes a ser diferente de uma situação negativa que aconteceu. A gente ouve muitas situações de pessoas e a gente aprende que aquilo não é positivo. A gente aprende com os problemas das pessoas também. E começa a transformação quando a gente começa por aí, ó. Ah, se eu não estivesse no terreiro, eu ia estar aqui, bebendo, curtindo. Mas não, eu estou me entregando. Esse momento é um momento de entrega, onde eu me conecto com meus guias, com meus orixás, aonde eu estou aqui trabalhando a minha espiritualidade, desenvolvendo, me entregando.
tô me limpando, tô buscando equilíbrio, tô levando luz, né? E muitas vezes recebendo luz de quem tá ali precisando. Muitas vezes é colocado para nós pessoas que a gente pensa que está ajudando, mas na verdade aquela pessoa está no nosso caminho por algum motivo para acrescentar, para uma mudança para nós. Então a transformação acontece, vai acontecendo, gente. Começa-se pelo físico, pelo emocional, começa-se pela visão que a gente tem, pelo estudo que a gente vai aprendendo. Na Umbanda a gente aprende muito nas práticas. É a gente se conectar com o nosso sagrado, com as nossas forças, desenvolver, trabalhar, né, cumprir, né, e a gente sempre encerra com um grande abraço, com muito agradecimento. A gente aprende a amar a gente. A gente recebe uma nova família quando a gente participa de uma casa de religião. Nem todas as casas, porque infelizmente tem muitas casas que tem muitos irmãos que nem olham um para o outro, nem se cumprimentam. A gente sabe que existe, cada um por si, estão ali, cumpre o seu papel, sai dali e acabou. Nem fazem questão de falar uns com os outros. Não é o caso na minha casa. Eu sempre falo, nós temos que saber separar as coisas. Aqui vocês não estão para fazer amizade. A amizade vai acontecer com o tempo. Que a gente está para aprender, desenvolver, trabalhar. Mas a gente acaba nos abraçando em todas as causas. É uma grande família que está ali junto, que quando um irmão precisa, está ali disposto a ajudar. Porque todos, numa hora difícil, se abraçam, lutam junto. Se a gente ajuda os outros de fora, nós vamos ajudar os nossos irmãos que ali precisam. Então, a harmonia, o equilíbrio, a amizade que nasce, nasce-se uma família, porque a casa de religião da gente é a segunda casa da gente, é onde a gente tem esse comprometimento, com a luz, com os guias daquela casa, com os nossos guias, com os orixás que ali respondem, compromisso com a gente, com o nosso espiritual. E aí começa-se a transformação, gente. A gente se transforma mesmo. E muitas vezes a gente chega numa casa triste, para baixo, enfraquecido, sem esperança, e a gente muda. A gente começa a aprender, receber uma direção, modificar muitas coisas, trazer mudanças para a gente internas, porque é necessário que o médium faça uma reforma íntima. A gente começa a acordar, muitas vezes a gente precisa que alguém nos auxilie, nos dê um caminho, porque a gente se fecha tanto que a gente muitas vezes até sabe das coisas, mas não sabe colocar na vida da gente. E a gente recebe uma direção, a gente recebe um conforto, a gente recebe sempre, uma palavra. E aos poucos a gente vai se modificando, gente. Onde a gente cresce aqui dentro, aqui fora, tudo se desenvolve. A gente aprende a lidar melhor com as situações. A gente cresce internamente aqui fora, a gente consegue abrir, os nossos espaços. A vida nos dá o retorno conforme a gente se dá. Então começa-se um caminho de mudança. E aonde a gente muda aqui dentro, aqui fora as coisas começam a resolver. Que muitas vezes a gente muda por fora, que é por fora e não equilibra aqui dentro. E ao contrário, gente, a gente precisa buscar a nossa força aqui interior para a gente transformar aqui fora. E a gente tem, como se diz, esse alicerce. É como eu digo, não é os pais te darem. Os pais estão ali para te segurar, para te encaminhar. Mas a força está na gente. E a fé da gente, remove montanhas mesmo. O que cura a gente é a fé. É a nossa intenção. Então eu passei aqui hoje para falar e agradecer por esse canal. Gratidão, força e proteção e um grande axé para nossa Umbanda.
que tudo se transforme na vida da gente, cada vez para melhor. Axé, meu povo.